Então, hoje nós vamos falar da 14.6. A gente vai falar sobre as derivadas direcionais e o vetor gradiente. Bom, por que derivada direcional, né? Primeiro a gente vamos explicar o porquê do nome. Aqui, vocês lembram que na seção 14.3 a gente falou a respeito das derivadas parciais. Então, essas derivadas parciais, que está escrita aqui, ó, ela calculava o quê? Ela calculava a variação na direção dos eixos coordenados x e y. Mas, e se eu quiser pegar o vetor u, né? Imagine que você queira pegar o vetor u, por exemplo, nessa direção aqui, ó, fazendo um ângulo θ, né? Esse vetor aqui pode ser transladado para cá, né? Pegar um representante com o mesmo ângulo θ. Se você quiser calcular a derivada direcional na direção desse vetor u, e não necessariamente na direção do eixo x ou na direção do eixo y. Então, é o que se trata da seção 14.6. Então, para isso, a gente vai introduzir o conceito de derivada direcional. Então, a gente vai encontrar a taxa de variação na direção de qualquer vetor u, ou seja, o ângulo pode ser qualquer ângulo aqui, ó, entre 0 e 360, qualquer direção que você quiser. Coloca esse vetor u, você vai conseguir calcular a derivada direcional na direção que você escolher. Qual que é o preço que você vai pagar por isso? Alberto Henrique, chegando. Qual que é o preço que você vai pagar por isso? Em calcular a derivada direcional em qualquer direção. Rian também. Acho que agora a turma ficou completa, né? Tem o Iodemes também, que geralmente costuma... Tem o Iodemes que de vez em quando participa também, né? Costuma participar das aulas. Então, qual que é o preço que você paga para poder calcular essa derivada na direção? O preço é que agora nem o x e nem o y, eles vão ficar fixos. Eles não ficam fixos, né? Ou seja, então, o Demis não vai poder participar hoje. Então, geralmente, teve um dia que a Mariana, parece, participou também, né? Então, aqui nem o x e nem o y vai ficar fixo, porque quando você pegava na direção dos eixos coordenados, quando você pegava o u aqui na direção aqui em cima do eixo y, ou o u aqui em cima do eixo x, o que acontece? Nesse caso aqui, o x ficava na direção do eixo y, o x ficava preso, né? E aqui na direção do eixo x, quando você calculava a derivada parcial em relação a x, o y ficava preso, ficava fixo. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter nem o x e nem o y fixos se eu pegar uma direção qualquer, onde o x e o y vai estar variando ao mesmo tempo, né, para poder pegar o vetor u, né, o resultante aqui, o vetor u. Então, esse é o preço que a gente vai pagar. Então, para começarmos a história, o que eu vou fazer? A derivada direcional nos permite calcular a taxa, né, a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis. Nesse caso aqui, a gente vai focar em duas por causa da nossa representação geométrica. Então, para duas variáveis vai ficar melhor para a gente representar o gráfico da função, né, em dimensão 3. Então, suponha que você queira determinar a taxa de variação, ou seja, da sua imagem, do z, que esse aqui é uma função que depende de x e y, nesse ponto x0 e y0, na direção de um vetor unitário AB, conforme a figura abaixo. Então, aqui tem uma figura para a gente poder visualizar o que acontece. Ó, nós temos aqui o vetor u, tá vendo? Esse vetor u, ele está no ponto x0, y0, as coordenadas aqui inicial do vetor x0, y0, e eu quero na direção u. Eu quero na direção desse vetor u. Observe que esse vetor u, ele faz um ângulo θ em relação ao eixo positivo, ou seja, esse ângulo θ aqui é o mesmo se você pegasse um representante de u aqui, um vetor paralelo, né? Ou seja, esse ângulo θ aqui é o mesmo desse aqui, né? Tá fazendo, esse camarada aqui é paralelo, né, ao eixo x. Aqui, como eu peguei o vetor u como sendo o vetor unitário, e depois a gente vai ver que a gente precisa só do unitário mesmo, na verdade, porque é um representante, o vetor é uma classe, desde que tenha a mesma direção e o mesmo sentido, então, na verdade, já tá representado se eu pegar um vetor unitário. Então, para isso, eu vou pegar essa coordenada aqui como sendo o cosseno de θ e essa coordenada como sendo seno. Por quê? Porque é certeza
Aqui, se você calcula, por exemplo, o U, o que é? É a raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, lá da trigonometria, né? O cosseno é um cateto, um triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui é um cateto, então eu posso chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Esse aqui é o outro cateto, cosseno A ao quadrado mais B ao quadrado, utilizando Pitágoras, né? Então a hipotenusa é a raiz quadrada. Então, com certeza, esse vetor aqui é unitário dessa maneira. Então, vamos considerar a superfície. Essa figura aqui, ela explica bastante coisa, essa figura que está dada aqui. Ó. Eu vou considerar a superfície com essa superfície aqui em azul, tá vendo? Ela é a equação da função z igual a f de xy. Na verdade, é o gráfico, né? Então, quando você pega o ponto... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor essa figura. Quando você pega o ponto x0, vamos analisar o ponto x0 aqui nessa figura. Essa figura ela é cheia de detalhes, né? Ou seja, você pegou esse ponto x0 aqui, ó. Vou tentar... Aqui, ó. O ponto x0 é esse ponto aqui, ó. Quando você pega e calcula a imagem dele vem para cá, tá vendo? Essa imagem aqui é o ponto x0, y0 e a imagem dele, z0. Então, aqui eu tenho essa imagem do z0. Aqui eu tenho o vetor u, tá vendo? Esse vetor u é exatamente onde que eu quero calcular a derivada direcional, na direção dele. Observe que eu tenho aquela mesma ideia das derivadas parciais. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse plano, tá vendo que eu tenho um plano aqui agora? Esse plano, ele intercepta a superfície nessa curva C. Tá vendo? Tem uma curva C aqui. Então, o que acontece? Quando você intercepta a superfície, tá vendo? Nessa curva C, nesse ponto P aqui, faz sentido você calcular o quê? O coeficiente angular da reta tangente. A mesma ideia que a gente tinha lá em derivada parcial. Quando você pega a derivada parcial, a inclinação dessa reta tangente, você está querendo saber quanto que vale a tangente desse ângulo. Né? A tangente desse ângulo, o que acontece? Você tem esse vetor, esse triângulo aqui, ó, tá vendo? De catetos H. Isso aqui, ó, é exatamente aqui no eixo Z, você vai ter o mesmo tamanho, ou seja, que tamanho é esse aqui? É o cateto oposto ao ângulo θ, tá vendo? É o ΔZ. Quem que é o ΔZ? É exatamente o Z menos E0. Por que o Z? Porque aqui na frente, se aqui eu tenho um ponto x0, y0, aqui na frente eu peguei um ponto qualquer, x, de coordenada x, tá vendo? E de coordenada y. Então aqui tem um ponto xy qualquer. A imagem dele lá na superfície é esse Q. Tá vendo? Esse ponto, então o tamanho desse cateto aqui é exatamente o ΔZ, ou seja, a diferença desse ponto aqui menos esse. Como esse ponto aqui ele tem coordenada x0, y0, z0, esse aqui tem coordenada x, y, z, então, o que acontece? A terceira coordenada aqui é exatamente o z menos z0. Então, se você fosse marcar aqui no eixo z, você ia ter o z0 desse ponto P, e você ia ter o ponto Z desse ponto Q. Então, por isso que esse aqui é o ΔZ. Então, para poder a gente fazer o processo de limite, o que acontece? Eu tenho essa reta aqui, essa reta passa, a reta tangente, logicamente ela vai pegar só no ponto P. Mas a reta secante, essa reta aqui, ó, essa reta secante, ela passa pelos pontos P e Q. Como é que você calcula a tangente do ângulo? Não é exatamente ΔZ dividido por H? Concorda que a tangente desse ângulo θ aqui é exatamente o cateto oposto, que é o ΔZ, dividido pelo cateto adjacente, que é exatamente o H. Tá vendo o H aqui no chão? É o tamanho do vetor U aqui, tá vendo? H não é o tamanho do vetor U, mas na verdade é como se fosse o H, ele fica livre para poder ir até onde você escolhe o ponto X. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, x menos x0, ó, é exatamente o H vezes A. Por quê? Se você faz o H tender a zero, olha o que acontece. Se o H tende a zero, vocês concordam que esse ponto aqui ele vai aproximar do ponto x0, y0? Se o H ficar pequeno, o X aproxima do X0, não aproxima? E o Y aproxima do Y0 também. Então, o que acontece? Consequentemente, esse ponto aqui, ó, Q, ele vai aproximar aqui do ponto P, não vai? Aqui no chão. Na verdade, esse ponto aqui é o Q', tá vendo? Q', na verdade, é a projeção do Q aqui no chão.
Então, esse Q' vai aproximar do P'. O P' é a projeção do ponto P aqui no chão. Tá vendo que a coordenada Z dele é 0, porque você está exatamente no plano XY. Então, aqui, ó, você tem o Y menos o Y0 dado exatamente por H vezes B, tá vendo? Que é esse tamanho aqui, é o mesmo tamanho aqui, ó. Então, quando o H tende a 0, vocês concordam que essa reta secante aqui, ela se transforma na tangente? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, daqui para cá. Por que ela faz esse movimento? Porque, ó, se o H tende a 0, esse ponto aqui, o Y aproxima do Y0, o X aproxima do X0, esse ponto Q' vai aproximar do P', e esse ponto aqui, consequentemente, Q aproxima do P, não aproxima? E essa reta secante se transforma na tangente. Concorda? Então, a ideia é exatamente essa aqui, ó, para poder encontrar a derivada direcional, ó. Então, eu vou pegar, aqui está falando, a gente está explicando a figura, e aí o processo, para poder, aqui está explicando a inclinação da reta tangente, tá vendo? T na curva, em P, é a taxa de variação de Z na direção U. Esse ponto aqui é um outro ponto da curva que a gente mostrou aqui na figura, tá vendo? É o ponto Q, exatamente esse ponto aqui da frente. P' e Q' são as projeções aqui que a gente mostrou, do ponto P e do ponto Q. Observe que o vetor P', Q', ele é paralelo ao vetor U, ou seja, ele está exatamente em cima do vetor U. Eu não sei o tamanho dele, porque isso aqui vai depender do H, né? Porque quando o H tende a 0, com certeza vai ficar menor do que o U, tem tamanho 1, é unitário. Mas o P', Q', eu não sei o tamanho dele, por quê? Porque vai depender do H, né? Para poder saber esse tamanho aqui, né? E também esse tamanho aqui, ó, do Y. Então, o P', Q' é um múltiplo do U. Então, é exatamente H vezes U. Se o H é pequeno, na verdade, vai comprimir o vetor U. Se o H for grande, vai ficar o quê? Maior do que o vetor U. Lembrando que o vetor U, ele tem o quê? Coordenadas AB. Então, H que multiplica o vetor U, escalar vezes vetor, multiplica o escalar em cada coordenada. Então, esse aqui é o tamanho do vetor P', Q', para algum escalar H. Então, aqui a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, né? O x menos x0 é exatamente o H vezes A, e o y menos o y0, que está aqui, né? Tá vendo? O y menos o y0 é exatamente o H vezes B. Então, aqui a gente pode o quê? Pode isolar o x e isolar o y. Quando eu isolo o x aqui, vai ficar o quê? Vai ficar x0 mais H vezes A, e o y vai ficar y0 mais H vezes B. Então, com isso, eu tenho exatamente a definição. Agora eu vou calcular o quê? Vou calcular a tangente do ângulo. Ó, o x que eu falei para vocês lá, ó, o x é o x0 mais o HA, isolando. O y é o y0 mais o HB. Então, quem que é, na verdade, o delta... Isso aqui, na verdade, é a tangente do ângulo, né? Θ. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O delta Z é Z menos Z0 sobre H. Mas quem que é o Z? Ó, o Z, na verdade, é o F de XY. Mas só que o X vale quem? Ó, o X vale isso aqui, não é? Tá vendo? Esse aqui é o X, que é o Z, tá vendo? O Z é o F de XY. Esse aqui quem que é? É o Y. Menos, né, o Z0. Quem que é o Z0? O Z0 é exatamente a imagem do X0 e Y0, dividido por H. Aqui eu fiz outro desenho para poder destacar para vocês só a parte daquele desenho anterior que está muito tumultuado, o que realmente importa para a gente. Ó. O que acontece? Aqui eu destaquei para vocês a reta secante. A reta secante, vocês lembram que ela passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Vou mudar a cor aqui de amarelo para ver se fica melhor. Passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q. Essa é a reta secante, S. A tangente do ângulo vai estar aqui, ó, o θ vai estar aqui. Então, quando o H tende a 0, esse ponto aproxima de cá, tá vendo? E essa reta secante, ela se transforma nessa reta tangente. Então,
Por isso, quando a gente faz o limite, do ΔZ sobre H, quando H tende a zero, ou seja, esse camarada aqui é o coeficiente angular, o quê? Esse aqui é exatamente a tangente de θ, é o coeficiente angular da reta secante. Mas só que eu quero, na verdade, é o coeficiente angular da reta tangente. Então, para fazer o coeficiente angular da reta tangente, eu faço o limite quando H tende a zero. Então, quando H tende a zero, então significa que esse ponto Q aqui, ó, ele vai aproximar do ponto P. E essa reta secante, ela vai aproximar da reta tangente. E com isso, a gente tem exatamente a definição da derivada direcional, ó. Então, a derivada direcional de f num ponto x0, y0, na direção do vetor unitário, é exatamente esse limite aqui, ó. Porque isso aqui nada mais é do que a tangente de θ, tá vendo? É o ΔZ sobre H, que é a tangente de θ. Mas só que eu quero no limite quando H tende a zero. Então, quando H tende a zero, a reta tangente secante se transforma na tangente e eu tenho exatamente a derivada direcional de f na direção do vetor, na derivada direcional de f na direção do vetor u, tá vendo? Então é dado por esse limite, se o limite existir. Ficou clara a definição de derivada direcional? Beleza. Agora, tudo que a gente faz em matemática de forma que a gente generaliza, se a gente voltar por o que a gente começou, tem que valer. Então, essa observação 3.17 fala exatamente isso. Os casos das derivadas parciais, se eu pegar o u exatamente na direção do eixo x, ou seja, se eu pegar o vetor u aqui como sendo um zero, 1 para x, tá vendo o vetor u aqui, ó, unitário, na direção do eixo x. Então, o que acontece? Isso aqui teria que coincidir com a derivada parcial na direção do eixo x, não teria? Então, esse aqui seria o A e esse aqui seria o B do vetor U, um caso particular. Então, o A vale 1, o B vale 0. Se o B vale 0, vocês concordam que isso aqui zera? Né? H vezes B zera? E se o A vale 1, isso aqui vai ficar só o F de x0 mais H, vírgula y0, menos o F de x0, y0, sobre H. Esse limite aqui, se vocês voltarem e olhar lá na seção 14.3, é exatamente a definição da derivada parcial em relação a x. O outro caso, se você pegar agora o u aqui, ó, na direção do y, como sendo 0 para x, 1 para y, outro caso particular. Então, agora, o meu A, lembrando que isso aqui é o AB, né, o U, o meu A vai valer 0, então se vai valer 0, isso aqui fica 0. O B vai valer 1, então aqui vai ficar o quê? O que vai sobrar? Vai sobrar o F de x0, zerou essa parte aqui, y0 mais, ó, se o B vale 1, então vai ficar mais H, menos o F de x0, y0, dividido por H. Esse limite aqui, ó, quando H tende a zero, se vocês olharem também lá na seção 14.3, vocês vão ver que é exatamente a definição da derivada direcional na direção do vetor, do eixo y, né? A derivada parcial na direção do eixo y. Então, tá vendo? Quando você generaliza, quando você volta, tem que dar o que você já sabia. Então, essa fórmula aqui, ela tá mais geral. Lembra que eu falei para vocês que nem o x e nem o y ia ficar fixo? É exatamente por causa disso aqui, tá vendo? Nem a coordenada x fica livre, fica fixa, e nem a coordenada y também fica livre. Ou seja, eu tenho variação nas duas, porque você pegou o vetor u tendo o quê? Não paralelo a nenhum dos eixos. Porque se você pegar o vetor u paralelo a um dos eixos, então significa que você está fixando uma direção. E aí vai dar a derivada parcial. Agora, se você não pega o A e nem o B de forma que fica paralelo a um dos eixos, ou seja, você vai ter uma derivada direcional. Tanto o x quanto o y vai tá variando. Ficou claro? Beleza. Tá, agora como é que ficaria isso na prática, né? Como é que a gente faz a conta para poder encontrar derivadas direcional e tal, né?
Geralmente, quando a gente usa, quando vai fazer a conta de derivada direcional, a gente utiliza esse teorema aqui, ó. A pergunta é, será que tem como eu sair dessa fórmula aqui, ó? Que a gente acabou de ver, ao invés de calcular esse limite, x0 mais h vezes a, y0 mais h vezes b, menos o f de x0, y0, sobre h, em vez de fazer essa contona toda, esse limite todo, substituindo essas coordenadas aqui na função e tal, calculando o limite, será que não tem como eu utilizar a estrutura das derivadas parciais para poder encontrar a direcional? Seria uma mão na roda, porque essas derivadas parciais aqui, por mais que ela tenha também limite como definição, a gente viu que tem uma maneira prática de calcular isso, né? Basta considerar uma como constante e derivar em relação à outra. Ou seja, uma conta bem simples de fazer. E esse teorema aqui, ele é uma mão na roda por causa disso. Ele fala que a derivada direcional nada mais é do que você pegar as derivadas parciais que são fáceis de serem calculadas, multiplicar a derivada parcial em relação a x pela coordenada a do vetor u, mais a derivada parcial em relação a y vezes a coordenada b do vetor u. Em outras palavras, você faz o produto interno desse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, cujas coordenadas são as derivadas parciais, mas na frente a gente vai ver que ele tem um nome especial, né? Esse vetor ele não é um vetor qualquer. Eu faço o produto interno desse vetor aqui pelo vetor u, porque derivada, produto interno, basta você pegar a primeira coordenada, né? Lembrando que o vetor u é esse aqui, né? Basta você pegar a primeira coordenada do vetor, derivada parcial, multiplicar pela primeira coordenada do vetor u, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada. Então, é uma coisa muito simples de ser feita. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Mais na frente vai ter um exemplo a respeito disso. Mas ficou claro, gente, esse teorema aqui? Como que a gente pode utilizar as derivadas parciais para encontrar a derivada direcional? Ó, para você ver um caso particular. Imagina que você pegou esse vetor u aqui como sendo o vetor 1, 0. Exatamente na direção do eixo, igual esse aqui, ó. Exatamente na direção do eixo x. Então, isso aqui com certeza tem que coincidir com a derivada parcial, não tem? Ó, utilizando essa fórmula... Não, só dar uma limpada aqui. Utilizando essa fórmula, o que acontece, ó? Como eu peguei o A como sendo 1 e o B como sendo 0, então essa parte aqui morre. Olha o que sobrou. Sobrou exatamente a derivada parcial em relação a x. Nesse caso particular, onde o U vale 1, 0. Se você pegar o U como sendo 0, 1, você vai ter agora o A como sendo 0, ou seja, essa parte aqui ia zerar, e essa parte aqui, como vale 1, ia ficar exatamente a derivada parcial em relação a y, que é o caso particular, beleza? Bom, vamos falar agora do vetor gradiente, que a gente, na verdade, já até definiu ele aqui, ele ficou despercebido, né, na teoria, mas vamos só voltar a falar a respeito do vetor gradiente. No teorema anterior, né, nós vimos que a derivada direcional podia ser escrito como sendo o produto escalar entre esse vetor, o vetor formado com as coordenadas, as derivadas parciais, e o vetor unitário. Esse vetor aqui, ele tem um nome especial, a gente vai dar o nome dele de gradiente, vamos chamar ele de grade de f, ou del f, né? Esse del aqui é um triângulo aqui de cabeça para baixo, né? Del f, beleza? Então, esse aqui tem o del, né, de derivada parcial, que é o minúsculo, e tem esse del maiúsculo, né, do alfabeto grego. Então, eu posso chamar ele de grade de f, ou então del f. Então, lembrando, o gradiente sempre vai ser o quê? De acordo com essa definição aqui, ele vai ser sempre o vetor formado pelas derivadas parciais. Independente de quantas variáveis a função tenha, nesse caso aqui a minha função só tem 2 variáveis, então por isso que o meu vetor está no plano, né, dimensão 2,
Mas se a função tiver 3 variáveis, eu vou ter um vetor gradiente com 3 coordenadas, né? Porque eu vou ter a derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z. Se for 4, eu vou ter 4 coordenadas, porque vai ter 4 eixos, né? Para você derivar parcialmente em relação a cada um deles. E assim vai. Beleza? A definição de gradiente. Beleza. Aqui uma continha para a gente poder treinar, tá vendo? Eu tenho uma função de 2 variáveis, seno de x mais e elevado a x vezes y. Calculo o gradiente e aplique no ponto 0,1. Então, calcular o gradiente é calcular as derivadas parciais, tá vendo? Então, a derivada de seno é cosseno, a derivada dessa exponencial aqui é ela própria, né? Eu conservo a exponencial. Tá. Derivada em relação a x primeiro, né? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x, deu cosseno, tá vendo? Derivar isso aqui em relação a x, eu vou conservar, tá vendo? Eu conservei a exponencial e vou derivar o expoente em relação a quem? A x. A derivada de x vezes y, a derivada de x vezes y em relação a x é y, né? Porque eu vou conservar o y é constante, e a derivada de x é 1. Então, por isso que apareceu esse y multiplicando aqui. Então, essa é a vírgula, né? Essa é a primeira coordenada. A segunda, essa derivada aqui vai zerar, porque não depende de y. E a derivada disso aqui em relação a y conserva a exponencial, e agora eu vou derivar em relação a y esse produto. Então, o x é constante, a derivada de y é 1, então por isso que apareceu esse x aqui. Então, essa é a derivada, o vetor gradiente. Só que eu vou aplicar no ponto 0,1. Então, eu vou colocar 0 no lugar do x, vou colocar 1 no lugar do y. Então, cosseno de 0 vale 1, mais, como eu vou colocar 0 no lugar do y, então essa parte aqui vai zerar, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, a primeira coordenada vai dar 1 mais 0, e a segunda coordenada eu vou colocar 0 no lugar do x. Então, se eu vou colocar 0 igual no lugar do x, então vai zerar. Né? 0 aqui, vai ter um x aqui multiplicando. Então, não, peraí. Aqui deu y, o y vale, o x vale 0. Deixa eu voltar aqui, acho que eu falei o trocado. O x vale 0 e o y vale 1. O x vale 0. Então, cosseno de 0 vai dar 1 aqui, né? Mais o y vale 1. Então, 1 vezes e elevado a 1 vezes 0 vezes 1, né? Então, vai dar 0. E a segunda coordenada, o x vale 0. E aqui vai ficar e elevado a 0 vezes 1, que dá 0. Agora sim, né? 1 mais e elevado a 0 é 1. Então, 1 mais 1, 2. E 0 vezes 1, 0. Então, esse é o vetor gradiente aplicado no ponto 2, 0. Tranquilo, gente? Beleza, então. Suave, né, Alberto? Essa continha aqui foi suave mesmo. Como que a gente vai utilizar? Logicamente, a gente até utilizou nesse teorema aqui, ó, sem saber que esse vetor aqui chamava gradiente, mas agora a gente já sabe que esse vetor aqui chama gradiente. Então, a gente vai escrever a derivada direcional em função do vetor gradiente, né? Ficou claro aqui que basta fazer o produto interno do vetor gradiente pelo vetor U. Então, é o que está falando aqui nessa observação. Ó. A derivada direcional, com a notação de gradiente que a gente acabou de aprender, ela pode ser escrita dessa maneira. Ou seja, a derivada direcional da função num ponto xy na direção do vetor U é exatamente o gradiente da função no ponto xy, produto interno, com vetor unitário. Beleza? Então, então aqui, ó, o que eu fiz aqui para vocês? É para mostrar que eu só estou fazendo aqui no R2, mas vocês poderiam escolher, por exemplo, eu peguei um X maiúsculo aqui, ó, esse X grande, para poder colocar a dimensão que você quiser, né? Se quiser colocar 2, 3, 4, tá vendo? Aqui no caso o x0, se fosse x0, y0 para n igual 2. Se você quiser pegar o 3 coordenadas, né? Pode. Então, o que acontece? Essa expressão que aparece aqui, ó, x0 mais HU, H vezes U, isso aqui é exatamente a equação de uma reta, tá vendo?
que está exatamente na direção do vetor U, tá vendo? Então, aí eu tenho, como você calculou o f, você está calculando a imagem nessa reta. Nesse caso aqui, o vetor, se a função tiver 3 variáveis, tá vendo? A derivada direcional vai ser dessa maneira. Se tiver 4, vai ser o gradiente de f das 4 variáveis, né? Vezes o vetor U também vai estar no mesmo espaço, a mesma dimensão da f, beleza? Então, e assim vai. Então, essa observação aqui é só para mostrar para vocês que não necessariamente funciona para n igual a 2. Você pode pegar n outros valores maiores também. Aqui tem até um exemplo para 3 dimensões, tá vendo? Eu tenho um x que multiplica o seno de yz, pediu para determinar o gradiente. Então, o gradiente são as derivadas parciais, ou seja, eu vou derivar em relação a x, eu vou manter o y e o z constante, então aqui vai dar o seno de yz, que é constante, né? A derivada de x é 1. A derivada em relação a y, eu vou conservar o x e vou derivar em relação a y. Então, a derivada do seno vai ser o cosseno, vezes a derivada da de dentro. A derivada da de dentro em relação a y, então vai dar um z. E, por último, a derivada parcial em relação a z, eu vou conservar o x e vou derivar de novo em relação a z. Vai dar um cosseno de yz vezes a derivada da de dentro em relação a z, que vai dar y. Beleza? Então, isso aqui é as 3 coordenadas do vetor gradiente, que deve estar feito na próxima página. Aqui é a letra A, né? Aqui a conta que a gente fez, né? Aqui na letra A. Na letra B, pede para determinar a derivada direcional na direção desse vetor. Observe que esse vetor aqui ele não é unitário, né? Esse vetor V aqui está fazendo o papel do vetor U da história. Mas só que o vetor U lá é unitário. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o versor dele. O que é o versor? Eu vou chamar de U, é a norma. Na verdade, é V dividido pela norma de V, né? Ou seja, o vetor V dividido pela norma de V, esse camarada aqui é chamado de versor. Ou seja, é um representante do vetor V, só que ele tem tamanho 1. Porque esse vetor V aqui, ó, se vocês forem desenhar ele, ele vai ser x, y, z. Ele vai ser 1 na direção x, 2 na direção y, e menos 1, né, lá embaixo, menos 1 na direção z. Então, ele vai estar aqui, ó. O vetor V. Só que o tamanho dele, se você calcular a norma dele, vai dar quanto? Tá? Essa conta está feita aqui, raiz de 6, porque é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, 1 mais 4 mais 1 dá raiz de 6. Então, o tamanho desse vetor aqui é raiz de 6, mas só que eu gostaria de pegar só o camarada de tamanho 1. Eu queria só esse início aqui, ó. O U aqui vai ser o unitário dele, né? Ou seja, na mesma direção, mas eu quero aqui, né? Ou seja, eu quero só esse pedacinho aqui. O que eu faço? Eu pego cada, tá vendo? Utilizo essa fórmula aqui, cada coordenada dividido pela norma. Quando você calcular a norma de U agora, vocês podem ver que ele vai dar exatamente 1, né? Porque 1 sobre raiz de 6 ao quadrado, mais 2 sobre raiz de 6 ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 6 ao quadrado. Raiz quadrada disso, que vai ser o U, vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 1 sobre raiz de 6 ao quadrado, dá 6, mais 2 ao quadrado dá 4, raiz de 6 ao quadrado dá 6, mais menos 1 ao quadrado dá 1, e aqui dá 6. Então, deu raiz de 6 sobre 6, que é 1. Beleza? Então, esse sempre vai dar o unitário, né? Você pegar o vetor, dividir pela norma, isso é chamado de versor, ou seja, é o representante de tamanho 1 do vetor. Então, eu quero a derivada direcional da f nesse ponto, na direção desse vetor. Então, beleza, eu preciso calcular. A fórmula fala que é o gradiente multiplicado pelo vetor unitário. Então, o gradiente de f. O gradiente de f eu calculei aqui já, não foi? Na letra A.
Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar do y, ó, no lugar do y, eu vou colocar 3. No lugar do z, eu vou colocar 0. No lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar do z, eu vou colocar 0. No lugar do y, 3. Aqui vai ficar z, vai 0. X, 1. Y, 3. 1 vezes 3, né? Cosseno de 3 vezes 0. Então, vamos lá, ó. Seno de 3 vezes 0 dá 0. Então, seno de 0, a primeira coordenada é 0. Tá aqui, ó. Primeira coordenada, 0. Segunda coordenada, 1 vezes 0 deu 0. Então, zerou também. E a terceira coordenada, 1 vezes 3 deu 3. Cosseno de 0, cosseno de 0 vale 1. Então, deu 3. Então, ficou esse aqui é o vetor gradiente vezes o vetor unitário. Então, 0 vezes isso, mais 0 vezes isso, mais 3 vezes isso. Então, 3 vezes menos 1. Ó, 3 vezes menos 1 sobre raiz de 6. Vai dar quanto? Vai dar menos 3 sobre raiz de 6. Você pode racionalizar, multiplica por raiz de 6 em cima e embaixo, vai dar quanto? Menos 3 raiz de 6 dividido por 6. Então, dá para cancelar esse com esse. Então, sobrou... sobrou menos raiz de 6 sobre... dividiu por 3 sobre 2. Beleza? Ficou menos raiz de 6 sobre 2. Aí, o que você pode fazer aqui? Você pode... Por que a resposta está desse jeito aqui? Multiplica por... deixa eu ver que conta que eu fiz aqui mesmo. Nem estou lembrando qual conta que eu fiz. Mas deve ser equivalente, né? Só pegar a calculadora e olhar, mas só ver que conta que eu fiz aqui, né? Porque eu precisei do 2. Multiplica por raiz de 2. Não, raiz de 2 não. Por... pode fazer assim, ó. Menos... vocês concordam que 2 é a mesma coisa de raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 4? Beleza? Então, aqui você pode colocar assim, ó. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 ao quadrado. Menos. Aí pega uma raiz só, aí fica 6 dividido por 4, entendeu? Simplifica. 3 meios. É a mesma coisa. Só para a conta ficar um pouquinho bonitinha, sabe? Mas se você quiser deixar desse jeito aqui também pode, né? Raiz de 6 sobre 2 é a mesma coisa. Tranquilo, gente? E para a gente terminar, aí vem uma questão geométrica que eu acho bastante interessante também dessa parte. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa parte. Para a gente falar a respeito de como que a gente maximiza a derivada direcional. O que, que significa isso? Vamos voltar naquela figura lá atrás? Nessa figura aqui, ó. Então, vamos dar uma limpada o máximo possível aqui para a gente aproveitar algumas coisas que eu queria explorar com vocês nessa figura. Logicamente, o que a gente fez aqui foi encontrar, eu peguei a direção desse vetor U aqui, deixa eu pegar a amarela aqui, eu peguei essa direção aqui do vetor U. Com essa direção, eu tive o quê? Eu tive o valor da derivada direcional nessa direção. Isso utilizando essa superfície S. Mas eu poderia pegar qualquer outra direção para o vetor U, não poderia? Ao pegar qualquer uma dessas outras direções do vetor U, vocês concordam que esse plano aqui, ó, ele ia mudar, não ia? De acordo com o U que você escolhesse? Todo mundo consegue visualizar aí? Se eu mudar o U, eu vou mudar esse plano. E, consequentemente, quando eu mudar esse plano, eu ia ter outra curva, interseção, não ia? Com a superfície azul? Concorda que eu ia ter outra curva, diferente dessa curva aqui? A interseção do plano com a superfície azul, né? A pergunta é,
qual que é a escolha de U, ou seja, qual que é a direção que eu devo escolher, de forma que o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, a derivada direcional nessa direção que você está escolhendo, qual que é essa direção que essa inclinação ela é maior possível? Ou seja, qual que é o máximo que a derivada direcional pode atingir? Em outras palavras, se eu pegar outros planos aqui, ó, outras curvas aqui, ó, interseção, em outras direções, né, aqui, ó, ia ficar parecendo o chapéu do cardeal, né, aqui no ponto P, porque eu ia ter o quê? Vários planos cortando e eu ia ter um monte de curva, não ia? Para cada um desses planos ia gerar uma curva, não ia? Então ia ficar parecendo o chapéu do cardeal, né? Do Joseph Ratzinger, né? O Bento XVI, vamos citar o Bento XVI aqui. Então o que acontece? Então eu ia ter um monte de curva e a pergunta é, não necessariamente, dependendo dessa superfície S, no caso lá do Papa, eu acredito que todas iam ter a mesma inclinação, né? Talvez porque o negócio é meio arredondado, né? Mas dependendo da superfície S, vocês concordam que vai ter curvas que ia ter uma inclinação maior, outras menores? Para o coeficiente angular da reta tangente? Então, é exatamente o que eu vou buscar aqui e responder para vocês nesse tópico. Onde é... Ixi, já veio a resposta junto aqui, né? No texto já veio a resposta. No teorema já deu a resposta aqui. Qual que é a direção onde eu vou ter a maior taxa de variação? Então, eu estou interessado em saber qual que é a direção U, de forma que a derivada direcional ela é máxima. Então, aqui, ó, é a mesma história que eu falei para vocês explicando no desenho lá, né? A pergunta que a gente pode fazer é essa aqui, ó. Em qual das direções de F, em qual dessas direções, né, essa função F vai variar mais rapidamente? Né? E que taxa de variação máxima é essa? Então, esse teorema aqui, ele vai falar que se você tiver uma função diferenciável de 2 ou de 3 variáveis, o valor máximo dessa derivada direcional, ele vai valer exatamente a norma do vetor gradiente, e isso ocorre quando o U tem a mesma direção do vetor gradiente. Por que que isso acontece? Porque, ó, para vocês verem, de acordo com a fórmula, quando você pega o produto interno entre dois vetores, lá na geometria, você pega dois vetores qualquer, né? A, B. O que significa o produto interno de A e B? Isso aqui é exatamente a norma de um vezes a norma do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo o máximo possível. O máximo possível é quando o cosseno valer 1. Né? O cosseno ele varia de -1 até 1. Então, para o cosseno valer 1, vocês concordam que esse camarada tem que estar exatamente aqui em cima, né? Ou seja, o θ tem que ser 0. O A tem que estar na mesma direção do vetor B. Mas quem faz o papel do A? É o vetor gradiente. Então, a direção do vetor gradiente tem que ser a mesma do vetor U. Então, por isso que isso é o máximo, tá vendo? Porque isso aqui vai valer 1 quando o θ for 0. θ é 0, o cosseno vale 1. Então, a direção em que ocorre a derivada direcional máxima é exatamente na direção do vetor gradiente. E o tamanho dele, ou seja, quando você calcula a norma dessa derivada direcional, vai ficar o que? A norma desse vezes a norma desse, mas a norma de U vale 1, porque 1 é unitário, e o cosseno de 0 vale 1. Então, por isso que o valor máximo, a maior inclinação que você vai ter, é exatamente a norma do vetor gradiente. Então, só recapitulando, a derivada direcional máxima, ela ocorre quando o U está na mesma direção do vetor gradiente, beleza? E o valor dessa taxa de variação máxima é exatamente a norma do vetor gradiente. Ficou claro? Beleza. Acho que aqui tem um exemplo aqui para a gente terminar. Beleza. Aqui tem um exemplo. Eu peguei uma função y
Tentar tirar essa... y vezes e elevado a... y não, x vezes e elevado a y, tá vendo? Essa é a minha função. Determine a taxa de variação de f no ponto 2, 0, na direção de P, ou seja, saindo do ponto 2, 0 e indo até o ponto Q, menos meio e 2. Depois pergunta, em que direção f tem a taxa de variação máxima? Tem a máxima, né? A gente já sabe que é... A resposta a gente acabou de ver no teorema, né? Na verdade, na direção do vetor gradiente. E a taxa máxima é exatamente a norma do vetor gradiente. Então, essa letra B aqui, o teorema responde ela por completo. Aqui, só mostrar para vocês o desenho antes de fazermos a conta, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar essa figura bem de perto. Ó, então, essa aqui é a minha função, essa aqui em verde, né? É a minha função x e elevado a x vezes y. É minha z, né? Minha f de xy. Ó, observe que eu estou no ponto P. Ó, eu quero o ponto 2 para... Cadê o ponto... Cadê? Eu estou aqui nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é 2, 0. É o P, né? Na direção do vetor Q. O vetor Q, ele deu o vetor Q de coordenadas meio para x. Esse aqui é 2 para x. Esse aqui é o eixo x. Esse aqui é o eixo y. 2 para x, 0 para y. Esse aqui é o ponto P, né, que ele deu lá. Na direção do ponto Q. O que é o ponto Q lá? O ponto Q, ele tinha coordenada meio para x e 2 para y. Tá vendo? Meio aqui, ó. Meio para x e 2 para y. Esse ponto aqui, ó. Então, eu tô querendo nessa direção, tá vendo? Essa direção aqui é o vetor U, né? O vetor U tem que estar nessa direção aqui, ó. É o vetor PQ. Como é que eu calculo esse vetor PQ? Tá vendo que eu fiz esse plano aqui, ó? Esse plano aqui, ó, exatamente, eu cortei a superfície. Exatamente, aqui, ó, eu cortei a superfície exatamente por causa dessa direção que foi dada. E aí, esse ponto C que aparece aqui, ele é exatamente, eu estou querendo calcular depois a taxa de inclinação aqui, ó, da reta tangente. Minha reta ficou horrível, deixa eu tentar fazer uma retinha melhor aqui. Aqui, ó. Eu quero exatamente saber o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, na direção desse vetor. Tá vendo esse vetor pequenininho aqui, ó? Ele é exatamente o vetor unitário que eu vou utilizar, por quê? Porque ele está na mesma direção e na mesma... Ou seja, esse U aqui, ele é exatamente o PQ dividido pela norma do PQ. Lembra do vetor? Ou seja, eu peguei o unitário do vetor PQ, porque eu preciso da direção e do sentido. O tamanho dele vai ser 1. Então, eu peguei... O que é o vetor PQ? O vetor PQ, na verdade, é quem? É Q menos P. Como é que eu faço essa conta? Eu pego a segunda coordenada menos coordenada, ou seja, eu tenho esse vetor meio e 2 menos o vetor 2, 0. Então, meio menos 2 vai dar quanto? Menos 3 meios, né? 50 centavos menos R$2, sobrou menos 1,50 e 2 menos 0 deu 2. Beleza? Esse aqui é o vetor PQ. Agora eu vou precisar da norma dele. A norma dele é raiz quadrada, dele é o quadrado, mas ele é o quadrado, essa conta está feita lá em cima. Então eu queria dar um destaque para essa figura, para vocês entenderem que conta que a gente está fazendo. Então, essa aqui é a inclinação que eu vou encontrar, ou seja, a derivada parcial na direção do vetor U. Lembrando que o vetor U de f aplicada no ponto 2, 0 é exatamente o gradiente da f no ponto 2, 0 vezes u. Quem que é o u? É exatamente o vetor unitário do PQ, porque eu estou pegando essa direção. Então, essa é a conta que eu vou estar fazendo aqui em cima. Aqui, ó. Primeiro, eu calculei o vetor gradiente. Beleza? Calculei o vetor gradiente. Lembra que a função era... Opa, deixa eu mudar para vermelho aqui, ó. A minha função é f de xy era xe elevado a xy.
Então, derivar em relação a x, quem que é? É x elevado só a y, né? Aqui é só y. Então, e elevado a y é constante, a derivada de x é 1, então deu isso aqui. Depois, derivar em relação a y, conserva o x e conserva a exponencial. Então, deu isso aqui. Apliquei no ponto 2, 0, ou seja, coloquei 2, coloquei 0 para x, para y, 2 para x, 0 para y, encontrei o vetor 1, 2. Então, esse aqui é o vetor gradiente, 1, 2. Lembra do vetor PQ que a gente fez a conta lá embaixo? É exatamente o Q menos o P, deu exatamente isso. Então, eu vou calcular o quê? O vetor unitário dele. Como é que é o vetor unitário dele? É a raiz quadrada de menos 3 meio ao quadrado, vai dar 9 quartos, mais 2 ao quadrado vai dar 4. Se você preferir, pode colocar 16 sobre 4, para ficar bom a conta. 16 mais 9 vai dar 25. 25 sobre 4. Então, dá 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2. Então, o que eu vou fazer para encontrar o versor? Vou pegar a primeira coordenada, vou dividir por 5 meios. Vou pegar a segunda coordenada e dividir por 5 meios. Tá vendo? Que deu exatamente esse vetor aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, menos 3 quintos, que é a primeira coordenada. E aqui conserva a primeira, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá 4 quintos. Tá vendo? É exatamente o meu vetor unitário. Então, para calcular a derivada direcional, eu vou pegar o quê? Vou pegar o vetor gradiente e vou multiplicar pelo vetor unitário. Então, 1 vezes isso, mais 2 vezes isso. Faz a conta, encontrei inclinação 1. Ficou claro a conta? Ficou claro, gente? Beleza. Aí, de acordo com o teorema na letra B, é só aplicar o teorema na letra B. F aumenta mais depressa na direção do vetor gradiente e a taxa máxima é exatamente a norma. Tá vendo que, com certeza, a raiz de 5 é maior do que 1. Isso aqui vai dar 2,3 alguma coisa, né? Então, a maior inclinação possível é exatamente na direção do vetor gradiente. E aqui na próxima página, para terminar, eu fiz para vocês exatamente onde que seria, tá vendo? Aqui, ó. Novamente, eu tenho a minha função x e elevado a y, né? A minha f de xy. Aí, agora, o que aconteceu agora? Ó, para você ver que agora eu mudei. Lembra que o vetor gradiente, no ponto 2, 0, ó, o ponto 2, aqui, o ponto 2, 0 é 2 para x, o eixo vermelho é o eixo do x, o eixo verde, esse eixo aqui é o eixo do y. Então, 2 para x, 0 para y, vai estar... Cadê 2 para... Aqui, ó. 2 para x, aqui 2, né? 2 para x, 0 para y. E esse camarada aqui deu o vetor 1, 2, não foi? 1 para x, 2 para y. Ó, 1 para x estaria aqui, né? 1 para x, 2 para y, 1 para x, 2 para y. Cadê, meu Deus? Tá meio fora de... Mas seria esse camarada aqui, né? Ele tá meio fora de... 1 para x, 2, 1 para x, 2 para y. Ele tá meio fora de... Aqui, ó. Consegui ver. Ele tá aqui de trás, tá vendo? 1 para x, 2 para y. Esse camarada aqui, ó, é exatamente esse vetor gradiente. Então, a direção no ponto P, para a derivada direcional ela ser máxima, ela tem que estar, o U tem que estar na mesma, lembra que o U, ele tem que estar na mesma direção do vetor gradiente, né, para ter a taxa máxima. Então, por isso que agora eu peguei o quê? Eu peguei essa reta aqui e essa reta aqui. Essa reta aqui é a direção do
do vetor. Lembra que eu estava no ponto P, esse camarada aqui é o ponto P, na direção do ponto Q. Né? O ponto Q era o ponto, acho que era menos meio e 2, eu acho. Menos meio e 2. Só que agora, para poder a gente encontrar essa nova taxa aqui, essa nova inclinação, essa inclinação aqui ela vai ser máxima, tá vendo? Nesse ponto. E ela vai valer exatamente raiz de 5, que é o máximo que a gente vai conseguir, porque agora a minha direção do meu vetor U, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar na mesma direção do vetor gradiente. Então, a taxa de variação ela é máxima se a sua direção é exatamente a direção do vetor gradiente. Ficou claro? Beleza. Vinícius, Alberto. Então, por hoje é isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Tá bom, então, gente. Fica com Deus. Até semana que vem. Falou, até mais, Rian, Lucas, Alberto, Vinícius. Até mais.